E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, polêmico e também desanimador. Renan Calheiros, de fato, foi indicado como relator da CPI do Covidão. Nessa que pode ser a CPI mais importante da história do Brasil. Isso porque tem o poder de derrubar prefeitos e governadores. Meus amigos, infelizmente o Brasil não é para amadores. Aqui nós teremos a raposa cuidando do galinheiro. Isso porque o Renan ele tem mais de 12 processos nas costas aí por corrupção e afins. E agora ele vai ser o responsável por julgar, por investigar ações e omissões de governadores e prefeitos que têm tantos indícios de corrupção quanto ele. Esse é o Brasil. Mas talvez a notícia não seja de todo o ruim aí, de todo o mal. Talvez nós tenhamos algo bom e proveitoso dessa CPI, né? E veja o vídeo até o fim que você vai entender melhor do que eu tô falando, tá? Antes disso, eu quero fazer o seu convite de sempre para se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. E dar um alerta, pessoal, para que você assista sempre o vídeo até o fim. Isso é muito importante, porque no vídeo passado, por exemplo, onde eu fiz sobre a Constituição, né, onde eu dei ali o meu posicionamento a respeito, disse que não achava viável uma nova Constituição, que isso não ia resolver os nossos problemas, porque parte da direita hoje acredita que essa seja uma solução, né? Então veja aquele vídeo até o fim, isso é muito importante. Muitas pessoas não viram o vídeo até o fim, só leram o título ou só viram o vídeo até 2, 3 minutos e acharam que eu estava defendendo essa ideia, que eu estava apoiando essa pauta. Não é o caso, pessoal, tá? É importante que você veja o vídeo até o fim para que você entenda o contexto do vídeo e para que você veja sempre informações muito importantes que eu venho trazendo aqui em todos os vídeos, tá certo? Então, em cada vídeo que eu trago aqui, alguma informação importante você vai ter, tá? Não que o vídeo todo não seja importante, mas tem sempre alguma informaçãozinha ali que a mídia não divulga, que as pessoas não estão falando e que eu tento trazer aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Eu vou ler aqui uma matéria e eu quero comentar aqui ponto a ponto para a gente entender como isso pode ser bom para nós lá na frente, tá certo? Então acompanhe esse vídeo até o fim, pessoal. Bom, vamos lá. Tudo isso começou com a Carla Zambelli, tá? Ela fez aí uma ação popular, ela propôs uma ação popular para impedir que o Renan Calheiros fosse nomeado para a relatoria dessa CPI. Essa ação popular ela deu resultado, né? No dia de ontem, acho que dia 26 ou dia 27. No dia 26, ela conseguiu uma liminar da justiça, né? Acolhendo aí essa ação popular. Ou seja, acolhendo, Renan Calheiros ele não poderia então ser escolhido para a relatoria dessa CPI. Bom, o que é uma decisão liminar? Basicamente é uma decisão provisória, não é uma decisão final. Então o juiz foi lá e falou, olha, julgo procedente aqui essa ação, né? Enquanto aguarda-se julgamento do mérito, enquanto a ação não é julgada de fato na última instância ali. E infelizmente foi o que isso aconteceu hoje, tá? A ação foi julgada e o TRF1 julgou improcedente a ação da deputada Carla Zambelli, né? Vamos ler aqui a notícia, pessoal. CPI da Covid é instalada e Renan Calheiros é confirmado como relator. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid, Omar Aziz, PSD, confirmou a indicação de Renan Calheiros como relator dos trabalhos. Com isso, o MDBista será responsável por produzir relatórios que atribuem responsabilidade tanto relacionadas ao governo federal como estados e municípios, né? Tá bom, me engana que eu gosto. A nomeação de Renan, que tem sido considerada uma clara derrota contra o governo federal, não, meu amigo, não é uma clara derrota ao governo federal, é uma derrota para o Brasil. Porque isso não é um jogo político, não é uma guerra entre partidos, entre presidente e senado, entre poderes. Não. Isso aqui é uma guerra contra o Brasil, contra o povo de bem, que não aguenta ver mandos e desmandos de prefeitos e governadores que estão sendo investigados por corrupção, inclusive, por desvio de verba pública da saúde, né? E por tantos escândalos aí que a gente não cansa de ver todo dia. E por ainda aqueles que a gente sabe que tem, mas não é noticiado na mídia, não são noticiados na mídia, tá? Então não é uma derrota do governo federal, é uma derrota do Brasil, que buscou resistir e atuou nos bastidores para reverter a situação. Pô, é claro, qualquer um cidadão de bem iria atuar para tentar barrar essa decisão, né? Ainda nessa terça-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou a liminar concedida pela primeira instância da Justiça Federal na noite de ontem, para barrar a indicação de Calheiros como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.
O vice-presidente do TRF1, desembargador Francisco de Assis Betti, agiu nesse sentido para considerar uma interferência indevida na autonomia e no exercício das funções inerentes ao poder legislativo. Funções inerentes ao poder legislativo. Pergunto, a Carla Zambelli, ela é o quê? Ela é membro do Executivo? Ela é membro do Judiciário? Não. Ela é deputada federal, portanto, membro do Poder Legislativo. Ela pertence ao Congresso Nacional. Como é que pode ser uma interferência do Poder Legislativo se ela pertence ao Legislativo? Não entendo uma coisa dessa, né? Mas vamos lá. Assis Betti destacou que, pelo regimento interno do Senado, a escolha do relator de uma CPI cabe exclusivamente ao presidente da comissão. Pois é, o engraçado é que decisões nesse sentido, elas só acontecem sendo favoráveis à esquerda, né? Parece que só acontecem sendo favoráveis aos corruptos, né? Eu tô dizendo aqui a minha impressão, que eu vejo. Porque quando decisões aí que poderiam favorecer o Brasil, né, que poderiam favorecer a população, como, por exemplo, manter a lei e a ordem, manter as atribuições constitucionais do chefe do Executivo Federal, como, por exemplo, de decretação de estado de defesa ou de sítio, que pode privar os brasileiros dos seus direitos constitucionais de ir e vir, trabalho, reunião e tudo mais. Quando vem uma decisão nesse sentido, infelizmente ela é contrária aí ao presidente, aos conservadores e a todos nós brasileiros, né? Seguindo essa linha de raciocínio aqui, do entendimento aqui do desembargador, então, prefeitos e governadores não deveriam ter nas mãos o poder que é de competência exclusiva do presidente da República. Aqui ele está dizendo que se baseou na competência exclusiva do presidente do Senado, né? Ou do Senado, no caso. Por que então, as atribuições que são exclusivas do presidente da República, né, como decretação de estado de defesa e de sítio, onde ali é a única, não existe outra opção de sobrestação de direitos e garantias fundamentais, como de ir e vir, reunião e trabalho, estão sendo feitos por prefeitos e governadores, sendo que a atribuição é exclusiva do presidente da República. É isso que eu não consigo entender, né? Mas vamos lá. O desembargador escreveu que tal ato não se submete ao controle jurisdicional em virtude da necessária manutenção da autonomia do parlamento. Ele atendeu a um recurso protocolado pela assessoria jurídica do Senado Federal. Bom, eu não vou nem continuar lendo isso aqui para não passar raiva, pessoal. A questão, né, e aí é o ponto que eu queria chegar com vocês, é o seguinte. Talvez essa CPI, mesmo tendo ali a raposa cuidando do galinheiro, né, o Renan Calheiros na relatoria dos trabalhos, pode ser que saia algo bom disso aí. E por que eu digo isso? Vocês lembram da CPMI das fake news ocorrida na Câmara, né? Que tinha por objetivo ali principalmente acusar o presidente Bolsonaro, né? Investigar ou sair dali alguma coisa que atingisse o presidente Bolsonaro, porque haviam ali várias denúncias de disparos de mensagens em massa na campanha de 2018. Pois é, eles chamaram para depor, num claro intuito de tentar atingir o presidente Bolsonaro, um cara chamado Hans River. Você deve lembrar dele. Se não se lembra, eu vou deixar uma foto em algum lugar aqui para que você se lembre. Pois é, ele trabalhou numa empresa chamada IADES, acho que foi IADES, se não me engano. E essa empresa era uma empresa que fazia, entre outras coisas, disparo de mensagens, né? Fazia trabalhos ali de marketing na campanha eleitoral. E eles convidaram ele no intuito de que ele fosse lá dizer que realmente fez disparos na campanha do presidente Bolsonaro. Só que ele chegou lá e fez o contrário. Ele falou, não, eu fiz disparos de mensagem em massa, porém para a campanha do PT. Eu fiz para o Haddad. Eu fiz para fulano de tal, né? Um senador lá do PT que eu não me lembro o nome. Eu não fiz para o Bolsonaro. Ninguém lá fez para o Bolsonaro. A gente fez para o PT. O PT pagou muito para isso. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, pessoal. O tiro saiu pela culatra. Vocês viram que depois desse depoimento dele, a CPMI, né, começou a ir por água abaixo. Né? Porque o intuito, claro, era atingir o presidente Bolsonaro. Então pode ser que o mesmo ocorra nessa CPI do Senado. Pode ser, não estou afirmando, pode ser que ocorra, eu espero que aconteça. Né? E para finalizar, pessoal, é interessante a gente pensar no seguinte, né? Sempre que a gente tem uma vitória, nos últimos meses tem sido assim, a gente tem seguido uma derrota. Então foi assim quando a Carla Zambelli conseguiu essa liminar, impedindo o Renan Calheiros de ser o relator, e está sendo assim hoje quando
essa liminar foi derrubada e infelizmente ele vai poder assumir esse cargo. Então isso mostra que a gente não pode comemorar quando a gente atingir alguma vitória, algum objetivo. A gente não pode cruzar os braços e relaxar. A gente não pode baixar a guarda, porque esses caras não descansam. Eles não desistem. E tudo que eles querem é que a gente desista, tá? É como eu sempre venho dizendo aqui no canal, pessoal, a coisa vai piorar antes de melhorar. Isso é fato, mas desistir não é uma opção. Porque nós estamos lutando não pelas nossas vidas, não pela nossa liberdade, mas pela liberdade, pela vida das futuras gerações, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, divulgue essa mensagem, ore pelo Brasil, ore pelo nosso presidente Bolsonaro, ore pelas autoridades que podem fazer alguma coisa, por nossos senadores aí, que Deus abençoe e, sei lá, ilumine a cabeça deles, tá certo? Vocês não sabem o poder que tem uma oração, pessoal. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima.